Alexandre de Moraes bloqueou recursos da Starlink no Brasil, uma empresa que não tem nada a ver com o X a não ser o fato de ter Elon Musk como principal sócio, para cobrar multas não pagas contra a empresa de rede social. A Starlink é uma empresa de internet via satélite e, além de atuar na região da Amazônia, ela recentemente anunciou que doou 1000 terminais ou antenas ao Rio Grande do Sul na época do pico das enchentes. Este serviço de internet já funciona em todo o mundo, menos em ditaduras como Cuba, Venezuela, Rússia, China e Irã. Esse cara, Alexandre de Moraes, é um criminoso da pior espécie disfarçado de juiz. O tirano Alexandre de Moraes é ditador do Brasil. Lula é seu cachorrinho, reagiu Elon Musk. O bilionário também criticou a extrema imprensa que passa pano para o ministro. A mídia no Brasil é controlada pelo falso juiz ditador Alexandre. Eles sabem que ele o jogará na prisão se não obedecerem. A blogueira Andréa Sadi da Globo News disse que o X virou uma rede social tóxica, mas isso interessa ao Musk. Ele quer que o debate público seja travado no X, onde ele tem o apoio da turma dele. A possibilidade do X sair do ar no Brasil desesperou os usuários da plataforma. Até mesmo o Boninho, diretor da TV Globo, entrou na história e resolveu oferecer ajuda a Elon Musk, dono da rede social. Abre aspas. Elon Musk, vamos conversar sobre o X no Brasil. Talvez eu consiga te ajudar. Fecha aspas. Escreveu o diretor. A Globo pode perder centenas de milhões de reais com o bloqueio do X no Brasil. Isso porque a repercussão e o engajamento do BBB vem desta rede social. Oi amigos, aqui fala Michael Schellenberger para o Public. Lula, o presidente do Brasil, diz que ele respeita a liberdade de expressão, o Estado democrático de direito e a liberdade econômica. Mas ele não respeita. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, está prestes a bloquear X após ter congelado as contas bancárias da empresa de internet via satélite Starlink, que é de Elon Musk. E muitos no Brasil acreditam que Moraes está fazendo isso com o apoio de Lula. O congelamento da conta bancária da Starlink e o banimento do X são atos flagrantemente ilegais. São atos de retaliação porque o X desafia as exigências de censura de Moraes, que juristas brasileiros dizem ser uma violação da Constituição do Brasil. Moraes exigiu que o X banisse permanentemente políticos e jornalistas, o que efetivamente acabaria com suas carreiras. Dessa forma, o Brasil é agora efetivamente uma ditadura. É comandado por dois homens, Lula e Moraes. Eles estão hoje acabando com a liberdade de expressão e econômica. O Brasil não é mais seguro para investimentos estrangeiros e sua moeda deve refletir isso. É notável que o bloqueio iminente do X esteja chegando apenas algumas semanas antes das eleições locais no Brasil. Assim, as exigências de censura e ataques constituem interferência eleitoral, o que é ilegal no Brasil e nos Estados Unidos. Agora, alguns dizem que Lula não é responsável pelas ações de Moraes. Os poderes executivo e judiciário são separados no Brasil, assim como nos Estados Unidos. Oficialmente, o Supremo Tribunal Federal bloqueou o X e congelou contas bancárias, não é o presidente Lula. Mas brasileiros próximos à situação concordam que Moraes não estaria tomando ações tão radicais se não tivesse o apoio de Lula. Lula teve muitas oportunidades de se distanciar do projeto de censura, observou uma pessoa. Como prova, muitos apontam para o fato de que Lula e Moraes compartilham como aliado-chave no Supremo Tribunal Federal o ministro que se chama Dias Toffoli. Ele trabalhou como advogado do Partido dos Trabalhadores de Lula por muitos anos. Toffoli foi mencionado no famoso escândalo de corrupção Lava Jato, que levou Lula à prisão em 2018. E foi Toffoli quem criou e passou para Moraes, sem sorteio, há mais de 5 anos, o inquérito de fake news, um momento chave na criação do complexo industrial da censura no Brasil. Após as eleições de 2022, escreveu David Agape no ano passado, Moraes se encontrou com o presidente Lula, pedindo a implementação da legislação de regulamentação das redes sociais. Ao longo da eleição, Moraes usou vários métodos para censurar amplamente os oponentes de Lula, uma tática que muitos acreditam ter sido fundamental para a vitória de Lula.
e outros detalhes confirmam que Moraes tem apoio do presidente Lula. Ontem, uma jornalista brasileira relatou que Moraes ganhou o apoio de pelos menos 2 outros juízes do Supremo Tribunal antes de anunciar que fecharia o X se a empresa não tornasse disponível a representante brasileiro para ser encarcerado por violar as ordens de censura de Moraes. Um deles disse à jornalista que nenhuma empresa pode operar no Brasil sem representação legal e em desrespeito às leis e à soberania nacional. Os ministros do STF disseram que a repórter Moraes teria o apoio da maioria do STF caso fosse necessário suspender as atividades da rede social no país. Esses juízes defenderam Moraes, dizendo que sua decisão de notificar Musk via X foi uma tentativa de dar ao bilionário outra chance de manter a rede social online. O ministro nem precisava fazer isso. Ele podia ter simplesmente suspendido as atividades da plataforma sem qualquer intimação, porque já havia cumprido o procedimento legais antes. Em 1994, eu entrevistei Lula e perguntei se ele pretendia transformar o Brasil em uma ditadura socialista como Cuba. Ele disse que não, que essa não era sua intenção. Parece que ele mentiu e agora está no processo de fazer exatamente isso. As outras duas nações que bloquearam X completamente são China e Coreia do Norte. Se Lula e de Moraes cumpriram com sua ameaça e cortaram completamente o acesso ao X mais tarde hoje, o Brasil terá ido mais longe do que o Irã, Rússia, Myanmar e outras nações autoritárias. O Senado brasileiro pode destruir Moraes. Esses brasileiros me disseram que a principal razão pela qual isso não aconteceu é porque Moraes controla muitos senadores devido a vários processos judiciais contra eles e suas famílias. Mas o congelamento das contas bancárias de uma empresa americana é agora uma questão geopolítica. O presidente Joe Biden, a vice-presidente Kamala Harris e o secretário de Estado Antony Blinken devem exigir imediatamente que o presidente Lula acabe com o ataque ilegal do Brasil ao livre mercado, à liberdade de expressão e ao Estado de Direito. A resistência a Lula e Moraes agora está crescendo no Brasil. Um grande protesto nacional exigindo o impeachment de Moraes acontecerá em São Paulo no dia 7 de setembro, dia da independência do país. Verdade, hein? Uma petição pelo impeachment agora tem mais de 1 milhão de assinaturas. Parece que o jornal mais influente do Brasil, a Folha de São Paulo, também está se voltando contra Moraes. Publicou editoriais contra a censura no início deste ano. Publicou reportagens agora do jornalista americano Glenn Greenwald, expondo procedimentos ilegais usados por Moraes. Poucos dias atrás, Moraes censurou uma entrevista da Folha com o assessor do ex-presidente Bolsonaro, pessoa que Moraes havia prendido sem julgamento. Musk é popular no Brasil em parte por causa dos benefícios da internet via satélite no Brasil rural. Após a grave inundação no Rio Grande do Sul, na primavera passada, Musk doou 1.000 kits Starlink com serviço gratuito para socorristas de emergência. Agora é um momento muito escuro, mas a gente precisa de ter fé.